Conversa na cozinha hoje um pouco diferente, porque está muito frio. Então eu tô aqui fazendo meu chazinho. Eu estava com algumas ideias hoje interessantes que eu queria dividir com vocês. Primeira coisa, qual que é o assunto de hoje? O assunto de hoje é sobre mindset, sobre o poder da nossa mente. Alguns anos atrás, há muitos anos atrás, a doutora Carol Dweck, ela lançou esse livro chamado Mindset, The New Psychology of Success. Eu acho que tem no Brasil, deve ter versão em português. Mas ela fez um estudo muito interessante com alunos, falando sobre a capacidade deles, observando a capacidade deles de se adaptar a mudanças. Então, existiam os alunos que acreditavam que eles não iriam conseguir se desenvolver, que eles eram burros ou que eles não tinham capacidade, e existiam os alunos que tinham uma cabeça que enfrentavam os problemas, que eles acabavam, não importava o desafio, eles conseguiam passar por isso, né? Então ela foi estudando os dois grupos de alunos e independente, gente, da condição social ou de qualquer outra coisa, ela verificou que os alunos que realmente tinham essa vontade de crescer e que acreditavam que, na verdade, a falha é uma superação da mente, que você tem que continuar e que você tem que sair da sua zona de conforto, ela viu que, independente da condição social, esses alunos conseguiam evoluir e tinham sucesso, e aí ela continuou medindo eles durante anos na vida. Então foi muito interessante quando eu comecei a minha carreira de coach, esse barulhinho é a Chloe andando. Quando eu comecei a minha carreira de coach, eu realmente ouvi o termo mindset muito frequente. Comecei a estudar bastante, então comecei com a Carol Dweck, que ela é super conceituada na área, e aí depois tem outros autores e tudo mais. Só que hoje eu estava ouvindo o audiobook, indo pro trabalho, e terminei voltando, até por isso que eu tô gravando esse vídeo, que existe uma evolução do termo mindset. Eu ouvi bastante o termo mindset quando eu estava estudando coaching, e comecei com a Carol Dweck, aí fui passando por vários autores e tudo mais, estudando eu mesma e desenvolvendo os meus próprios métodos de avaliação ou até mesmo de enxergar a vida. Porque muitas vezes as pessoas olham para você e julgam, né? Acham que as coisas foram fáceis ou que às vezes você tem sucesso porque você veio de uma família abonada e que o dinheiro, gente, não é ruim. Você ter vindo de uma família com uma certa estrutura não é ruim. O que eu vejo muita gente comentando às vezes coisas ruins, mas que não foi o meu caso. Então eu fui, enquanto ainda estava no Brasil, antes de mudar para os Estados Unidos, eu continuei estudando. Enfim, hoje eu estava voltando no trabalho, eu terminei um audiobook. A pessoa não consegue gravar o vídeo. Deixa eu tomar mais um chá aqui. Então, vamos lá. Então, eu estava voltando do trabalho. Chloe, dá um jeito, Chloe. Então, voltando do trabalho, eu terminei um audiobook do Dr. Philippe Dujot, e ele estava falando sobre neuroplastia. Eu acho que essa é a tradução correta para o português. Que é basicamente uma evolução do mindset, só que ele fala como a nossa mente funciona. E nesse audiobook, ou no livro em si, que ele lançou, ele fala o seguinte, e é por isso o motivo desse vídeo. Então, para tudo e vamos conversar. A sua capacidade de aprender algo, ela é relacionada à forma como a sua mente está numa certa saúde ou numa certa habilidade de se transformar, de aprender e tudo mais.
como que você pode se tornar uma pessoa, vamos dizer assim, mais inteligente? Que ele estava falando, de novo, que não tem nada a ver a sua condição social, o que você estudou, a sua capacidade de se tornar mais inteligente, vamos falar assim. A forma como você se torna mais inteligente é colocando a sua mente em coisas desconfortáveis ou em situações desconfortáveis. E aí que o bicho pega, porque ninguém quer ficar numa situação desconfortável o tempo inteiro, não é mesmo? Então, assim, ele até falou de alguma situação que tá me lembrando muito o Brasil, que eu vejo nas redes sociais, que toda vez que você não concorda com o pensamento de alguém, mas você se coloca na posição da pessoa, você tá aprendendo algo novo. Então, isso vai desde posição política, isso vai desde uma ideia, isso vai desde o time de futebol, de qualquer coisa. E isso, indo de forma mais profunda, toda vez que você aprende um instrumento novo, toda vez que você aprende uma língua nova, ou até mesmo, gente, toda vez que você viaja. Por isso que quando a gente viaja, existe uma sensação boa. E também aquele friozinho na barriga, ai, se sair algo errado, ai, eu não conheço. Ainda mais se você for para um lugar que pode ser um pouco mais perigoso, você não fala a língua. Então, essa pode ser uma forma também de você se tornar mais inteligente, da sua mente desenvolver uma plasticidade, ela ser mais flexível quando você sai da zona de conforto. Então, eu achei muito legal, até porque eu acho que a humanidade precisa um pouquinho mais dessa empatia do que a gente vê muito de que todas as pessoas têm que serem iguais ou falarem sobre as mesmas coisas, terem os mesmos times, concordarem com os mesmos políticos, terem as mesmas ideias e fazerem as mesmas coisas. Gente, isso não gera a evolução da sua mente, a evolução de uma nação, a evolução do mundo. Então, eu achei muito interessante, por isso que eu quis gravar esse vídeo para você. E se você quer um exercício para sua semana, tenta fazer algo diferente. Por exemplo, ir para o trabalho num caminho diferente, ou tentar aprender uma matéria, alguma coisa, uma língua diferente, planejar uma viagem, nem que seja mesmo alguma coisa dentro da sua cidade, um museu que você nunca foi, enfim. Tudo que você fizer relacionado a isso, querendo ou não, vai despertar um interesse, uma curiosidade. Os seus neurônios começarão a desenvolver trocas químicas e você vai acabar sendo mais inteligente e com certeza vai ser mais feliz. Porque tudo que a gente faz tem efeito no nosso happiness, na nossa felicidade. Então pensa bem o que você tá fazendo para continuar mantendo aí a sua vida em evolução e com felicidade, lógico. Então é isso, gente. Queria falar um oi para vocês, que faz tempinho que eu não fazia isso, e dividir um chazinho com vocês. E até a próxima. Que foi? Eu vou gravar o vídeo. Não dá pra passear agora. Não dá. Você tem que esperar.